Olá, eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e a minha missão hoje aqui é ministrar a aula da preciosa Escola Bíblica Dominical. Nós temos nos valido da revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Hoje nós vamos estudar a lição de número 45, cujo tema é a família e o discurso sobre intolerância. Nós vamos estudar esta lição e ela está registrada entre as páginas 195 e 198 da revista que acabei de mencionar. Antes de seguir, eu gostaria de ler o texto básico que foi indicado pelo autor da lição, a fim de enfatizar a proposta bíblica dessa lição que estamos estudando no dia de hoje. O texto é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 46, e nós vamos ler até o versículo de número 56. A palavra do nosso Deus nos diz assim: surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles era o maior. Mas percebendo-lhes o pensamento do coração, Jesus tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: qualquer pessoa que recebe esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pois quem for o menor entre vós, esse será verdadeiramente grande. João lhe disse: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos acompanha. E Jesus lhe respondeu: não o proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Quando se completavam os dias para que fosse elevado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Estes foram e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajava para Jerusalém. Quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outro povoado. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Importantes lições sobre a tolerância. E o autor da lição propõe a família como um ambiente propício para ensinar, para propagar e solidificar um discurso baseado na tolerância e não na intolerância. Aliás, o mundo contemporâneo está literalmente dominado pela intolerância. Eu poderia até dizer que há vários discursos de divisão na sociedade. Nós temos discursos dos mais variados que provocam divisão. Discurso de ódio, de racismo, de preconceito de modo geral, discurso contra a religião e a favor da religião, sempre numa dinâmica que trabalha na base da oposição e muitas vezes uma oposição agressiva. Nós estamos vivendo realmente tempos tenebrosos, onde a intolerância está dominando a sociedade contemporânea. Aliás, as pessoas estão, eu posso dizer isso sem medo de errar, e acredito que você concordará comigo, nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão cada vez mais agressivas. Esta é a grande verdade. As pessoas não estão se contendo, elas já perderam o limite do respeito, ultrapassaram este limite e estão agredindo umas às outras no campo verbal e até no campo físico. Nós estamos realmente vivendo tempos difíceis. Não obstante tudo isso, a sociedade é altamente polarizada. Isso tem acontecido no campo da política,
porque as bandeiras e ideologias políticas estão se transformando em cabos de guerra na mão de pessoas ignorantes que não conseguem administrar pensamentos divergentes e pensamentos diferentes. Isso acontece também na religião, isso acontece até no que diz respeito a ideologias. Eu e você precisamos partir do pressuposto de que ninguém é obrigado a pensar como nós. Aliás, nós, os batistas brasileiros, e os batistas de modo geral no mundo inteiro, nós acreditamos como um dos princípios básicos de nossa doutrina na liberdade de pensamento. Isso significa dizer que nós precisamos respeitar quem pensa diferente de nós. Nós precisamos, inclusive, dar a esta pessoa o direito de vivenciar a sua experiência como quiser, ainda que isto venha a ferir o nosso modo de enxergar a vida e até as doutrinas da palavra de Deus. Nós não podemos usar a Bíblia para destruir, para matar as pessoas, como Jesus bem disse aqui. Nós não viemos aqui neste mundo e não fomos chamados por Cristo Jesus para destruir pessoas, mas para salvá-las. E não vamos conseguir fazer isso nesta dinâmica polarizada, que muitas vezes é extremamente agressiva e nociva para a boa convivência social. A Igreja do Senhor Jesus precisa dar um basta na intolerância. Isso começa dentro da nossa casa, quando nós ensinamos os nossos a respeitar pensamentos divergentes, pensamentos diferentes. Muitas vezes eles serão incômodos, mas eles são direito de cada um. Eu queria já passar para o primeiro tópico proposto pelo autor da lição: Jesus Cristo e a intolerância. Eu, nesse tópico, posso voltar ao texto bíblico e fazer aqui pelo menos 3 considerações. A primeira delas é a de que Jesus considera que nós só seremos realmente grandes na medida que nós nos colocarmos numa condição que esteja baseada na humildade. Muitas vezes nós somos tomados pelo orgulho e somos tomados pelo desejo de querer nos sobrepor em relação às pessoas. Fazemos isso até no que diz respeito à espiritualidade, o que literalmente condena a espiritualidade que vem do Evangelho, porque a espiritualidade verdadeira, genuína, baseada no Evangelho de Jesus Cristo, ela não se preocupa em um ser humano se sobrepondo em relação ao outro. Então tome muito cuidado com isso. A religião não pode se tornar pretexto para massificar, para destruir, para machucar ninguém. Haja visto o que aconteceu com a mulher adúltera, em que as pessoas que eram dominadas pela lei religiosa do judaísmo queriam literalmente apedrejar aquela mulher. E Jesus faz ali uma consideração em que coloca todos em pé de igualdade. Ele pergunta: quem aqui não tem pecado? Pode atirar a primeira pedra se você não tem pecado? E a Bíblia diz que todos, acusados pela própria consciência, perceberam que estavam em pé de igualdade com aquela mulher, a despeito de cada um ter um pecado diferente, evidentemente. Mas isto não nos torna imunes ao erro e à autoridade para condenar e julgar absolutamente ninguém. Então tome cuidado. Você só será grande na medida que você se propuser a ser o menor diante da sociedade, o menor em relação a todos. É claro que isso não tem a ver com pensar pequeno, tá certo? Isso tem a ver com pensar grande, literalmente pensar grande. A segunda lição aqui está relacionada à ideia que Jesus absorve a respeito e observa, inclusive, a respeito da expulsão de demônios. Alguns discípulos disseram: olha, nós vimos um homem que está expulsando demônios em nome de Jesus. E nós precisamos repreendê-lo e acabar com a festa dele. E a Bíblia diz que Jesus dá ali uma lição extraordinária. Ele diz: olha, apesar deste homem não ser de nós, este homem, ou um dos nossos, este homem, ele está batalhando pelo mesmo propósito. Então, quem não é contra nós, então é por nós. Tome cuidado, porque às vezes você quer abafar a voz de alguém que na verdade defende a mesma causa e propósito que você defende. Tome muito cuidado. O que nos separa é bem menor do que aquilo que nos une.
A palavra do Senhor, nesse texto que acabamos de ler, ainda nos apresenta uma terceira lição, que é a ideia relacionada aos samaritanos. Samaritanos que rejeitaram a presença de Jesus e de seus discípulos, na medida que perceberam que eles estavam indo para Jerusalém e, portanto, eram de origem judaica. Havia uma rixa política e religiosa entre samaritanos e judeus. E a Bíblia diz que os discípulos se exaltaram e quiseram, inclusive, pedir autorização, consentimento da parte de Jesus Cristo para orar aos céus, pedindo fogo para destruir aqueles samaritanos. E a Bíblia diz que Jesus mostrou ali que a intolerância não tem lugar no evangelho genuíno do Deus vivo. Tome cuidado com isso. Nós podemos, inclusive, fazer aqui uma observação, e essa é a grande lição desse tópico. A estrutura do Evangelho reúne amor e respeito. E Jesus demonstra isso de maneira magistral. Você tem vivido este Evangelho, esta ética do Evangelho, que reúne, digamos assim, o amor e o respeito? Jesus não veio para salvar poucos, não veio para salvar apenas alguns. Jesus veio para disponibilizar salvação a todo ser humano. Evidentemente, ele é consciente de que nem todo ser humano vai querer a sua salvação, vai admitir a sua salvação no coração, mas ele veio com esse propósito. E ele respeita a individualidade de cada ser humano. Inclusive, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus está à porta e bate. O que significa dizer que ele não invade o coração de ninguém, não força ninguém a tomar uma decisão. Às vezes nós queremos converter as pessoas à nossa visão, seja ela na moral e ética, seja ela na vida espiritual, à força. E isso não vai acontecer. Nós temos que tomar cuidado, porque não é esta a proposta do Evangelho. O Evangelho de Jesus se estrutura no amor e no respeito. Guarde isso. Há uma segunda lição que o autor propõe, e é a última lição que nós vamos tirar do estudo de hoje. O que não se pode tolerar. Eu e você não precisamos gastar muito tempo para entender o que a Bíblia nos ensina que é absolutamente intolerável na vida de um servo do Senhor. O que é intolerável é, literalmente, o pecado. Nós não podemos tolerar o pecado em nosso meio. Agora, preste atenção, porque há aqui uma sutileza nesse ensinamento. Você precisa se lembrar categoricamente de que não podemos destruir o pecador sob pretexto de vencer o pecado. Nós precisamos, na verdade, amá-lo. E é interessante que Jesus propõe isso na sua palavra aos discípulos. 3 grandes ensinamentos neste texto de apenas 10 versículos que eu e você lemos no estudo de hoje. Ele mostra que odeia o pecado, mas ama o pecador. Então tome muito cuidado, porque isso é sutil. Eu diria que há uma linha tênue entre o pecado e o pecador. E se você não tomar cuidado, ao condenar o pecado, você pode condenar o pecador também. E muitas vezes nós transferimos para o plano pessoal a condenação do pecador. E Jesus Cristo nos mostra que deve ser exatamente o contrário. O que quero desafiar você a fazer é a criar dentro da sua casa um ambiente no qual seus filhos, seu cônjuge e todos aqueles que são agregados da sua família entendam, numa convivência saudável e respeitosa, que o Evangelho veio para nos unir e não para nos separar. Então trabalhe não para um discurso de divisão, mas para um discurso de ajuntamento, um discurso de amor, de respeito. Se você ensinar na prática a sua casa, a sua família, a experimentar essa condição, isto é, a família terá condições de replicar tal visão no mundo no qual ela está inserida. Eu espero que você entenda isso e aprenda. Sem legalismos, mas com amor, podemos mudar esta sociedade
polarizada, que tem atingido inclusive a internet, que tem atingido os pontos da igreja, que tem atingido as classes de escola bíblica dominical e que muitas vezes tem afetado, tem atingido até as mesas nas casas dos membros da Igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Cuidado, porque você foi chamado para amar e salvar e não para destruir. Eu quero inclusive fechar relendo o versículo que lemos há pouco, o versículo de número 56, como resposta de Jesus aos seus discípulos que queriam orar para que Deus enviasse fogo do céu a fim de destruir os samaritanos. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outro povoado. Compreendeu? Que Deus abençoe a sua história e que eu e você trabalhemos não só pela nossa família, mas por uma sociedade mais tolerante. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula, se Deus quiser.